Na 13. O contexto no qual desenvolve a chamada Reforma Protestante no século XVI inclui divergências entre monarcas, mercadores e o Papa da Igreja Católica. O relativo sucesso das novas tendências religiosas está na maneira como responderam a esses conflitos em atenção aos interesses emergentes tais como. Então, esses conflitos vão ser resolvidos? Nem tanto, mas cada um vai seguir a tendência religiosa de acordo com o quê? Com seus interesses. Quando a gente começa a estudar a história nessa parte que fala muito sobre as reformas religiosas, quando pega da Idade Média para cá, que fala muito das religiões atuais, a gente percebe que a maioria das alterações, a maioria das mudanças dentro das concepções religiosas não tem nada a ver com religião. A gente fica olhando assim, para e pergunta: cadê a religião? Porque toda vez que você vê algo relacionado ao rei que queria se juntar com o burguês, que queria fazer alguma coisa e precisava de uma igreja para dar aprovação naquilo, aí vai buscando uma ideologia religiosa para se adequar, aí as religiões que vão surgindo, o que tem dentro da Bíblia que contraria a sua ideia, eles tiram. Aí hoje em dia tem Bíblia com 5 livros a menos, 6 livros a menos, 7 livros a menos, é uma não, tu pega 3, 4 Bíblias, coloca assim, é uma diferente da outra, é uma maluquice, porque tudo isso está ligado aos interesses. Letra A. O reforço emprestado pelas ideias luteranas à crença no purgatório e a exclusividade dos príncipes na interpretação dos textos. Então, isso aqui, né, não tem nessas reformas, principalmente na ideia luterana, né? O Lutero ele diz que o quê? Que todos tinham que interpretar a Bíblia. O confisco dos bens da igreja, segundo os ideais de Lutero e a posição calvinista em relação à livre interpretação da Bíblia. Teve religião que tomou as coisas da igreja? Teve, Letícia? Não. Não. No meio da reforma não teve nenhum surgimento de uma religião protestante que confiscasse os bens da igreja? Peraí. Não foi a de Lutero que ele confiscou lá? Mas tem a anglicana. O Henrique VIII toma tudo da igreja. Ah, sim, sim. E a posição calvinista, e essa aqui, segundo as ideias de Lutero, porque Lutero pregava que a igreja não tinha que deter riquezas. A igreja ela tinha que fazer o papel como fez Cristo, né? Levar ajuda aos mais necessitados, recolher de quem tem, as doações de quem tem e distribuir com quem não tem. Na ideia luterana é o princípio básico ali da história de Cristo, né? Que ele vive para lá e para cá, e o que ele ganha de doações de um lado, ele doa para quem está necessitado do outro. E a posição calvinista em relação à livre interpretação da Bíblia. Essa livre interpretação ela não é só calvinista, né? Luterano também. Lutero também pregava essa livre interpretação da Bíblia. Tá? Então aqui está muito próximo. Vamos lá. Alguém fazendo tum. Quem que está fazendo tum? Ó, meu amigo Éder. Vamos lá. A C. ênfase luterana no culto às imagens. Não. Lutero ele é um dos primeiros reformistas a atacar mais isso. Não que os outros não. O primeiro lá, o Wycliffe, também ataca isso. Eles são contra o culto às imagens. A defesa luterana de que a igreja fosse submetida aos príncipes e a ideia de Calvino de que todo tipo de trabalho agradaria a Deus. Isso aqui está certo. Então, você trabalhar agrada a Deus. Só que Lutero, ele não vai fazer essa defesa de submissão aos príncipes. Pelo contrário, Lutero, ele prega que não é necessário a intermediação
Você pode ler a Bíblia e você mesmo fazer a interpretação. Você pode, se Deus é onipotente, onipresente, Ele está em todo lugar, você pode sozinho ir ali no seu canto, fazer a sua oração, que a sua oração vai chegar até Deus, o seu pedido de perdão vai chegar até Deus, e Deus vai ouvir, e Deus vai te atender de acordo com o que você merecer, digamos assim, né? Então, Lutero, ele é contra essa história de intermediário. Ah, eu sou o representante de Deus na Terra. Não existe isso na visão de Lutero. Ah, porque você tem que se confessar, confessar os seus pecados ao padre, ao bispo. Para Lutero, isso era irrelevante. Meu Deus do céu, isso corta. Irrelevante. Porque se Deus te ouve, você não precisa contar o seu pecado para outro ser humano. Vá ali no cantinho, eleve o seu pensamento a Deus e peça perdão diretamente a Deus. E o incentivo de Lutero ao domínio da leitura entre os fiéis para que todos interpretassem a Bíblia e o livre comércio de indulgência. O que desconsidera a questão é isso aqui. Né? Lutero ele é contra esse comércio de indulgências, não ao livre comércio de indulgências. Tá? Essa questão de me dê dinheiro e você está salvo, isso não existe. Até hoje, né, tem pastores que tudo, o óleo santo de não sei da onde, a terra santa de não sei o que, lençol lavados no Rio Jordão, nas águas sagradas do Rio Jordão, o óleo ungido de não sei o que, cinzas da fogueira santa de Israel. Isso é quase que uma Cura até indulgência. corona. Metralhadora invisível da bênção de Deus. É como se fosse essa venda de relíquias, comércio. Aí alguns pastores aí ficaram milionários com essas histórias. E onde eles estão hoje? Alguns dentro de algum hospital, alguns isolados em sua fazenda para não pegar a doença. Curaram tanta gente, fizeram tanto milagre, estão escondidos do corona. É terrível. E isso se alastrou. Muitas coisas questionadas. É por isso que a questão do interesse, né? Muita coisa foi sendo mudada dentro das concepções religiosas para se adequar aos interesses da sociedade. Hoje em dia não tem mais diferença de um cristão evangélico, um neopentecostal, essas paradas aí, para um cristão católico. Você vê na rua, você não sabe quem é quem. Antigamente você sabia. Você via ali um cara todo andando de uma camisa social, mesmo que surrado, uma calça social ali e tal, sabia que ele era evangélico. Você via uma menina, uma senhora andando na rua, com saia longa, cabelos longos, sem maquiagem, sem mostrar parte do corpo, você sabia que era evangélico. Hoje em dia, mano, não tem mais isso. E essas são adequações feitas aí para se enquadrarem na evolução social. Então, se eu não me enquadrar, se eu não começar a evoluir, eu vou perder fiéis. Então, eu tenho que evoluir para não perder os fiéis. Certo? Não estou dizendo que essa evolução é errada, tá? Mas algumas coisas acabam sendo exageradas. Vamos seguindo. A Europa do século XVI assistiu ao surgimento de novas religiões cristãs, dentre as quais destaca a luterana, calvinista e a anglicana. A despeito das características que conferem especificidade a cada uma delas, observa-se elementos que as aproximam entre si. Um desses elementos é a celebração dos cultos nas línguas faladas pelos fiéis. Todos eles defendem isso aqui. Todos. Primeiro que, nesse período, há uma incidência muito grande do analfabetismo. Né? Só as famílias de nobres e depois aí surgimento da burguesia, dos burgueses que vão aprender a ler e escrever.
Então, a maioria dos fiéis, eles eram analfabetos. Mesmo aqueles nobres que eram alfabetizados, eles eram alfabetizados. Está difícil, né? Caraca, alfabetizados na sua língua materna, né? Na língua do seu estado. Aí me vem a igreja cristã e diz que toda a Bíblia, todo o culto tem que ser em latim. Acaba não sabe falar nem o inglês, sabe ler mal em alemão, mas tinha que rezar a missa em latim. Aí o padre falava tudo lá nos latim, o povo respondia, mas por quê? Sabia o que estava respondendo? Não, decorava. Então a missa era muito mecânica, as celebrações deviam ser muito mecânicas. Então por isso que eles defendem essa de todo mundo ler a Bíblia na língua de seu país, as celebrações, os cultos, as missas, os círculos de orações, seja lá o que for, na língua do país, para que do mais humilde ao mais rico, todos entendam o que a palavra de Deus quer dizer, ou o que quer dizer a palavra de Deus. Certo? Então vamos voltar, rapaz, deixa de conversa. Vamos lá agora para 16. A 15 aí, para quem perdeu, a 15 é a letra E. O calvinismo foi a mais extremada seita protestante em relação ao catolicismo e a mais próxima das questões levantadas em termos éticos pelo rápido desenvolvimento do capital comercial e financeiro, tá? Então ela vai se pautar principalmente na ideia contrária àquela submissão total a Deus, aquela história de você nasceu pobre, você vai morrer pobre. Não, Calvino diz que não, todo trabalho é abençoado. Acorde cedo, vá trabalhar, lute pelo aquilo que você quer conquistar, que Deus vai lhe abençoar e você vai prosperar. Essa é a ideia calvinista. Não. 16. Depois que a Bíblia foi traduzida para o inglês, todo homem, ou melhor, todo rapaz e toda rapariga capaz de ler o inglês, convenceram-se de que falavam com Deus onipotente e que entendiam o que ele dizia. Thomas Hobbes. Olha, gente, isso aqui pra gente é palavrão, mas pra eles não é não, tá? Isso aqui, principalmente no português de Portugal, isso é sinônimo de moça direita, de uma garota de família, tá? Então essa é uma palavra que vocês vão ver muito em textos quando se refere a jovens, aquela jovem de família, aquela garota para casar, tá? Uma bela rapariga. Então, esse comentário de Thomas Hobbes, vocês sabem que é esse cara, né? Escreveu um livro famoso. Então, o que ele tá... Eu joguei bola com ele. Como é que é, rapá? Joguei futebol com ele. Isso, depois o velho sou eu, né? Tá vendo aí, gente? É isso. O cara tem 500 anos aí, o meu amigo. Então, vamos lá. Então, o que ele faz nesse texto? Ele ironiza uma das consequências da reforma que levou o livre exame da Bíblia e a alfabetização dos fiéis. Alude à atitude do papado, qual, por causa da reforma, instou os leigos a que não deixasse de ler a Bíblia. Então, aqui eu vou desconsiderar pelo seguinte: ele está falando que o papado, aqui deveria ser incentivou, deve ter alguma coisa errada aqui, que não deixasse de ler a Bíblia. É óbvio que isso não acontece. Pelo papado, os leigos, aqueles que não são da igreja, não deviam ler a Bíblia, só a igreja. Elogia a decisão do rei Carlos I e Jaime I ao permitir que seus súditos escolhessem entre as várias igrejas. Nenhum rei faz isso. Todo rei ele vai pender para um lado e vai pedir para que os súditos vão para a mesma igreja dele. Ressalta o papel positivo da liberdade religiosa para o fortalecimento do absolutismo monárquico. Isso aqui é uma coisa que não vai ter. Liberdade religiosa é uma coisa muito complexa na história.
quando um monarca se declarava, digamos, calvinista, acabou, todo Estado era obrigado a ser calvinista, as outras religiões eram perseguidas. De certa forma, essa liberdade religiosa onde os estados vão colocar nas suas constituições o livre direito ao credo, isso só vai acontecer já praticamente no século XX. Critica a diminuição da religiosidade resultante do incentivo à leitura da Bíblia pela igreja protestante? Também não. Essa crítica é aqui, ó, ele está fazendo uma ironia. Por que essa ironia? Deixa eu marcar aqui, ó. Meu Deus, tem hora que o troço aqui não quer funcionar agora. Porque ele diz aqui, ó, todo homem, ou melhor, todo rapaz e toda rapariga capaz de ler, convenceram-se de que falavam com Deus e que eles entendiam o que ele dizia. Então, ele está ironizando essa concepção, porque ele na ideia de Hobbes, é óbvio que não houve isso, essa questão de todo mundo ler e achar que Deus estava ouvindo, todo mundo ler e ouvir o que Deus respondia, que sei lá, cada um tem as suas ideologias, mas eu acho estranho quando a pessoa fala assim, estou aqui, Jesus está falando aqui comigo. Sei, algumas... Então, ele está ironizando isso, essa questão de eu parei aqui, eu falei com Cristo, aí eu ouvi uma voz aqui, olha, é Cristo falando comigo. Tá? Então é um texto, até porque Hobbes ele não é muito das teorias ligadas à religião, né? Hobbes é o Leviatã, né? As teorias do Estado. Estado forte, governado e comandado. 17ª, venho para cá. Sobre a reforma religiosa do século XVI, é correto afirmar que, nas áreas em que ela penetrou, obteve ampla adesão em todas as camadas sociais. Pode ser, porque a religião ela é a única coisa que todo mundo... pode ser que um ou outro tenha privilégio lá dentro, mas todo mundo pode participar. Né? É como hoje, você é da Assembleia, independente da sua situação financeira, você pode entrar lá na Assembleia e assistir os seus cultos. Você é da Universal, vá lá. Você é da Batista, da Católica, não importa, tá? Então deixa marcado aqui. Agora vamos ver as outras. Foi um fenômeno tão elitista quanto o Renascimento, permanecendo afastada das massas rurais e urbanas. Isso não. Não é elitista. Principalmente, eles querem se aproximar disso aqui. Eles não querem se afastar das massas. Eles querem se aproximar das massas. Quanto mais próximo a religião está do povo, mais ela tem o domínio do Estado. Porque a maioria da população é o pobre. Então, se você tem a confiança do pobre, perfeito. Você vai ficar ali à frente da igreja, você vai conseguir comandar e tudo mais. Nada teve a ver com o desenvolvimento das modernas economias capitalistas. Também não. Tem tudo a ver com o desenvolvimento capitalista. Qual é? Oi. Dentro dessas religiões que surgiram, essas novas ideologias, qual é a ideologia protestante que ela serve de base para o capitalismo? A calvinista? Calvinista. Exato. Tá vendo? Não era tão estranho assim. Então, aqui, nada teve a ver com o desenvolvimento das modernas economias capitalistas, não. O calvinismo ele teve tudo a ver com o desenvolvimento das economias capitalistas. Ele vai abraçar a burguesia, dizendo que o burguês é um predestinado, que Deus abençoou, por isso que ele enriqueceu.
Fundamentou-se nas doutrinas da salvação pelas obras e na falibilidade da Igreja e da Bíblia. Isso aqui jamais. Nem todas elas vão se firmar nas doutrinas da salvação pela obra, né? Que isso é mais uma questão luterana. Você se salva por si só, as suas atitudes, as suas ações vão determinar se você será salvo ou condenado, né? Viu, Gabriel? Você que não é um menino de boas ações, cuidado. Eu? Não, é bem eu, Gabriel. E a questão É da... tu mesmo, caramba. O Lui também tá... Cuidado. E eles não pregam a falibilidade da Igreja e da Bíblia. Eles pregam a falibilidade do Papa, porque a Igreja Cristã Católica dizia que o Papa não errava, que tudo que o Papa fazia era certo e estava perfeito. E letra E acabou por ficar restrita à Alemanha luterana e à Holanda calvinista. Não, ela não ficou restrita. Pouco a pouco foi se espalhando pelo mundo, né? Chegou até na América do Norte, quando os puritanos, perseguidos na Inglaterra, né? Principalmente pela Maria, a Sanguinária, pegaram o beco lá no Mayflower e foram embora para os Estados, por onde hoje é os Estados Unidos. Então, é isso aqui mesmo, é a primeira. Nas áreas em que penetrou, obteve ampla adesão em todas as camadas da sociedade. A religião é uma coisa que, acho que é uma das poucas coisas que integram, né? A grande maioria das pessoas vão ali com um propósito. Aí surge, né, os oportunistas pelo meio, mas a grande maioria vai com aquela ideia de buscar mesmo conforto, de buscar uma palavra, a palavra de Deus. Pena que tem as pessoas que chegam para avacalhar. Vamos lá, 18ª. No final da Idade Média e início da Idade Moderna, o rompimento dos monopólios que os letrados mantinham sobre a cultura e a escrita, sobre a cultura e os clérigos sobre a religião, criou uma situação nova, potencialmente explosiva. Esse rompimento deveu-se aos descobrimentos e invenções científicas, ainda não muito, né? Já estava meio que indo ali. A invenção da imprensa e a reforma, ao renascimento e o Estado absolutista. O aparecimento do alfabeto foi pesado, né? O alfabeto já existia há muito tempo. Ao humanismo e à Inquisição. E aí? O que vai ajudar a quebrar esse monopólio da igreja sobre a cultura da escrita? Por que era um monopólio? Porque os livros, as traduções, tudo era realizado pelos monges copistas. Então, só a igreja tinha o poder de escrever, de traduzir algo. E o que vai acontecer? Vou voltar aqui para cá, que alguém, às vezes, a pessoa digita. O que Dona Alessandra vão inventar aí que vai ajudar com que os textos cheguem a todos? Traduzir a Bíblia para o inglês. E o que mais? Ou para a língua. Mas o que vai fazer com que haja uma produção maior dos textos? Produção maior? Não sei. O que eles vão inventar lá para ajudar a acelerar a produção das Bíblias, principalmente das Bíblias? Sei lá, escola? Não O sei. o meu amigo Gutenberg, o que Gutenberg inventa? Gutenberg, não sei. Não sabe? Calma. Não. Alguém sabe? Foi a imprensa. Imprensa. Gutenberg é o pai da imprensa. Então, o que vai ajudar
a quebrar esse monopólio vai ser a invenção da imprensa e a reforma, porque o Gutenberg vai inventar essa máquina que produz centenas de páginas por dia, e a reforma, porque aí já vai ter primeiro essa quebra na igreja, e alguns religiosos vão levar as Bíblias, vão traduzir para o seu idioma e vão fazer essa impressão na máquina de Gutenberg. Então, a imprensa, a invenção da imprensa, ela é fundamental para a reforma religiosa. E a reforma religiosa, de certa forma, é fundamental para que a imprensa se desenvolva por vários países. Então, uma auxilia a outra. Ok? Então, o grande avanço da escrita no mundo vem através da imprensa de Gutenberg. Tem alguém querendo falar? E por que imprensa? Porque era impresso? Era porque era literalmente imprensa ou impressa. É o nome da máquina, né? Isso é o nome da máquina. O que eles pegavam? Eles tinham umas chapas com as palavras, digamos, tinham 50 palavras de idade, 50 moderna, então tudo eles tinham lá as letrinhas, tudinho. Aí ele pegava aquela caixinha de letrinha, aí ele vinha na máquina lá no molde e ele pegava as letrinhas e montava tudinho ali, as frases tudinho daquela página. Olha que coisa bem prática. Aí ele passava a tinta e aí essa máquina prensava o papel em cima do molde. Tá. Aí, eu vi numa série que apareceu. Ele fazendo isso. Aí a pessoa ela perde, professor, mas é muito demorado. Sim, é demorado. Você perde um tempo para montar ali a página que você quer escrever. Mas depois de montar a página que você quer escrever, é só passar tinta na máquina e a bicha vai apertando ali e sai centenas de páginas. Aí o que era diferente quando era no manual, o mongezinho lá pegava o livro, aí ele ia traduzindo linha por linha. Passava 2, 3 dias para conseguir traduzir um parágrafo do grego, de alguma linguagem lá, do aramaico arcaico, para o latim. E aí, depois de traduzido, ele tinha que fazer várias cópias, tudo manuscrito. Olha o sacrifício que era. 19ª. Um dos principais aspectos do complexo quadro histórico que permitiu as reformas religiosas do século XVI foi o cisma do Ocidente. Isso aqui não, isso aqui vai ser bem depois dessa área aí. Vai ser bem antes, desculpa. A crise econômica que a teologia de Calvino poderia solucionar? O autoritarismo da igreja combatido por Inácio de Loyola? A rica espiritualidade não satisfeita pelo formalismo da igreja, e aqui quando aparece só igreja, significa que é a nossa querida e linda igreja católica, tá? O nacionalismo religioso defendido principalmente por Felipe II. Então, qual o quadro histórico que permite que as reformas religiosas cresçam? Que mais trazia insatisfação até mesmo para os próprios religiosos, uma coisa que irrita até a gente, né? Mateus? Oi? Sabe aí? Não, professor. Não? Olha só, esse aqui é um período onde há isso aqui, ó. Quando coloca assim, rica espiritualidade. Por que rica espiritualidade? Todo o povo desse período, ele era muito ligado às tradições religiosas. Tudo deles era pensado em Deus. Deus vai me ajudar, Deus fez isso, aí Deus castigou. Tudo, eles tinham essa espiritualidade muito forte. E
a grande maioria não estavam satisfeitos com o formalismo, porque a Igreja Católica, até hoje, ela é muito formal, né? Ela é muito cheia de seguir tradições. Então, aquele formalismo tem que ser assim, as missas têm que seguir essa ordem, tem que ser só nessa língua, você tem que obedecer fielmente, você não pode fazer. Então, essas coisas vão fazer com que pessoas de dentro da própria igreja que não concordavam com isso e vendo o povo muito cheio de fé, buscassem novas formas para levar a palavra de Deus até o povo. Então, essa espiritualidade muito forte no povo da época e a insatisfação com a formalidade da Igreja Católica é o que vai ser a grande questão que alavanca as reformas religiosas. Vrinte. A Reforma Protestante, iniciada em 1517 com Lutero, espalhou-se pela Europa nas décadas seguintes, alimentando revoltas sociais e conflitos políticos. Entre os reformadores, Calvino mostrou-se mais radical em sua crítica ao catolicismo. Por quê? Isso aqui a gente falou no material, nessas revoltas sociais. Alguns povos, alguns camponeses começaram a se revoltar contra os nobres, esperando que Lutero chegasse e falasse que aquilo estava certo. Só que a posição luterana não era uma posição ligada à exploração do nobre, uma questão política. A questão luterana era mesmo religiosa. Lutero estava tratando da religião, da espiritualidade. Quando as pessoas acharam que podiam usar essa questão também no social, no político, começaram a criar revoltas. E quando Lutero condenou as práticas revoltosas, esses revoltosos não só pararam com as revoluções, mas também viraram as costas para o luteranismo e voltaram para o catolicismo. Então vai acontecer muito isso. No filme Lutero, logo quase no final, tem uma cena que ele passa assim, por um local, ele vê um monte de gente morta, né, por causa dessas revoltas. Aí ele meio que diz assim, não era isso que eu pretendia, não era isso que eu queria, mais ou menos assim. Então, se vocês tiverem oportunidade de assistir o filme Lutero, ele é bacana para você entender um pouco assim de como eram essas questões, de mais ou menos o que Lutero pretendia e o que parte da sociedade acabou querendo que acontecesse, né? Muitas coisas partiam disso daí. Nem sempre batiam as ideias, querendo já o grupo de camponeses querendo usar a ideia de Lutero para conquistar alguma coisa dentro da sociedade, para mudar a sua vida dentro como uma questão política, digamos assim. E não era a ideia de Lutero. Lutero queria mesmo trabalhar o religioso. Então, a questão do Calvino, ele é mais radical porque negava qualquer tipo de autoridade religiosa, pois afirmava a supremacia absoluta do indivíduo e sua capacidade de ler a Bíblia, atingir a graça do conhecimento como caminho para a salvação. Não muito aqui, né? Esse final, essa questão de adquirir a graça do conhecimento não é de Calvino. Calvino é o homem da predestinação. Calvino é o cara que diz que se você está prosperando com o seu trabalho é porque Deus já tinha dito desde o dia que você nasceu que você seria uma pessoa importante. Mas para isso você tem que trabalhar. Não vai ficar sentado dentro de casa, não. Estou esperando a bênção de Deus. Né? Que nem aquela parábolazinha, né? Que fala que o cara tá lá no meio do oceano, lá vai e passa. Vai o navio, Deus vai vir me salvar, vem a baleia, Deus vai vir me salvar. Então, várias coisas chegaram e ele sempre dizia, Deus vai vir me salvar. E quando ele morre, ele diz, Deus, por que o senhor não foi me salvar? Deus, cara, eu fui. Mandei um navio, mandei uma baleia, mandei um golfinho, mandei um submarino, tu não quis. Então, aquela coisa assim, você não tem que esperar para que Deus venha aqui fazer. Deus não vai vir fazer. Deus vai lhe dar as possibilidades de alcançar. Vá trabalhar, vá lutar que você vai conseguir.
B. Criticava as igrejas nacionais e as lideranças dos reis nos cultos, entendendo que os fiéis atingiriam a salvação pelo meio das boas obras. Também não é dele. Salvação pelo meio das boas obras é luterana. Afirmava a predestinação absoluta dos eleitos de Deus. Isso sim. Reconhecíveis por sinais tais como uma vida simples e austera, a frequência ao culto, trabalho árduo e honesto e o cuidado com a família. Então, isso aqui pode ser. Então, só que, às vezes a pessoa fala, mas então quer dizer que a pessoa ficando rica pode ostentar. Não, ele não apoiava a ostentação. Você vai prosperar sim, mas o fato de você prosperar não significa que você vai se tornar uma pessoa arrogante, que você vai começar a ostentar, a humilhar os mais humildes, tá? Então isso era condenável por ele. Você pode, tu tem uma grande casa, sim, tu tem um carro novo, beleza, tu conquistou. Mas isso não te dá o direito de humilhar os outros porque você tem mais bens materiais que os outros. Aí ele condenava também. Tá? O fato de estar em farras, essas paradas todas, era condenada por Calvino também. Tá? Então, olha aqui, ó. Frequência ao culto, você tem que estar lá rezando, trabalho árduo e honesto, tá? Você enriquecer através da corrupção também não vale. E o cuidado com a família, tá? Família, nada de pular cerca, tá? Então, aqui é letra C. Bora ver o que desconsidera aqui a D. Indicava que a salvação pela fé poderia ser conseguida também com o uso da razão. Isso aqui jamais. Tá? Calvino ele é bem prático. Na verdade, todos os três são práticos, mas o Calvino e o Lutero. O anglicano ele praticamente se apropriou das ideias católicas e seguiu. Só mudou o nome. Então, o Calvino ele é bem direto. Você leva uma vida simples. Tá? Você pode enriquecer, tudo bem, mas não te dá o direito de ostentar. Tem que estar lá na igreja, trabalhar, ser honesto e cuidar da família. E aí você atinge o teu objetivo. Tá ok? Vamos para cá. Então, morreu a 20.